Fala aí pessoal, tudo bem? Dia fechado por aqui, o que não significa que a iluminação esteja do nosso lado, mas eu tô animado, eu preciso sair, então bora se arrumar comigo? Aí penso que a gente poderia apostar ou nessa pantalona vintage em linho com viés evidenciado numa estética bem náutica, ou também nessa pantacur, também no linho puro, só que na construção de alfaiataria com comprimento midi. Eu tô alucinado de uma forma pra estrear essa calça, mas tudo me indica que o dia de hoje talvez não seja ideal. Dia completamente fechado, ainda mais considerando que ela é no linho, essa estética náutica, essa atmosfera de verão que ela traz de imediato. Na moral mesmo, um momento, apenas um momento pra esse abotoamento de âncora, pra esse viés listrado evidenciado. Mas sabe o que eu realmente gosto pra um dia nublado, pra um dia fechado como esse, trazer um floral, só que de forma pesada, de forma inusitada? Esse vestido, no caso, eu usei no último styling de modelo que eu fiz, ele traz o floral, só que percebam, com a fenda, a fluidez, com isso pegando uma referência extremamente romântica e trazendo dramaticidade a ela, ainda mais considerando essa fenda, ainda mais considerando um coturno, uma bota de cano alto. Mas calma, que a gente também tem essa calça jogger de alfaiataria que já apareceu por aqui, acabou de chegar da costureira e assim, não só a despretensão do corte jogger, não só o alinhamento da alfaiataria, não só toda essa informação do cargo dos anos 2000, mas o quão certinho ela tá no meu corpo agora. Gata garota, acho que encontramos nosso ponto de partida, hein? Aí penso em desenvolver esse street style com alguma camisaria, mas seguindo caminhos completamente opostos. Considerando então essa evidentemente vintage, inteiramente no linho puro, com ombreiras, abotoamento encapado, ou essa em organza que traz uma atmosfera muito dos anos 2010, muito do indie sleaze. Eu acho que independente da escolha, a gente traz uma opção de camisaria e também gerando uma coordenação de cores com terracota da calça. E tem algo mais do que unir uma alfaiataria vintage com uma alfaiataria contemporânea, eu desconheço. A coordenação de cores, então, desse açafrão com terracota, mistura de texturas. Mas ainda pensando na união do vintage com contemporâneo, eu tenho essa regata vintage inteiramente em jersey que assim, não só eu gosto dessa construção de camisaria desconstruída dela, não só eu gosto desse fecho de pele aparente, mas na moral, pessoal, parece que eu dei um mergulho no balde de tinta. Penso que o terracota foi a pedida certa pra um dia fechado. A gente traz cor, a gente traz calor, só que de forma sóbria. Em contrapartida, acredito mesmo que a gente possa trazer peso visual com sapato, considerando então essas botas pretas. Essa vintagezinha com cara vintage, cano mais alongado, acabamento em couro caramelo, com esse coturno tratorado, masculino, abrutalhado mesmo, trazendo um peso visual que remete muito a um sleaze de 2010. Você bem sabe que eu sou o maior defensor da botina tratorada, do tênis branco, mas esse acabamento caramelo me chamou de uma forma, ainda mais diante dessa composição. Não só pela mistura de tons, por esse tom sur tom extremamente sutil, mas também pela estética da bota, pela estética total que a gente está desenvolvendo. Essa cintura tá boa? Boa ela tá, ainda mais agora que ela chegou da costureira, né? Mas você também bem sabe o quanto eu acredito na importância, na inserção de um cinto na composição total. Considerando esses dois finos, esses dois vintage, esses dois em couro legítimo, só que esse no couro de pirarucu e esse com a fivela de pedraria. Quem lembra do último Arrume-se Comigo em que eu usei essa calça ainda sem ajuste, vai lembrar que eu usei o irmão desse cinto, só que no pirarucu caramelo. Sem brincadeira, percebam a presença da fivela, ainda mais diante do fecho da blusa. Percebam a atmosfera western do cinto, ainda mais diante da construção da blusa. Esse corte angular que também é muito característico dos anos 60. Aproveitando que o dia tá fechado e que eu não sou bobo nem nada, tô considerando aqui alguma terceira peça. Pensando então ou nesse colete vintage inteiramente na construção de alfaiataria, crepe de alfaiataria com padronagem de risca de giz, ou nesse blazer também vintage inteiramente em jacquard do Christian Lacroix. Gosto dessa composição inteiramente em alfaiataria, gosto desse efeito de camadas, não só considerando o corte da blusa, mas também o fato dela ser sem mangas, então acompanhando muito bem a proporção do colete. Mas aqui a brincadeira já vira outra, hein, pessoal? Alfaiataria vintage inteiramente em jacquard, com o abotoamento protagonista, que eu acredito que até com distância vocês estejam vendo. Na moral mesmo, um momento, apenas um momento da riqueza desse jacquard, desse abotoamento. A modelagem acinturada, os bolsos bem evidenciados, a lapela tanto pontuda quanto arredondada. Sendo que eu também tenho a saia lápis do conjunto, também vintage, também em jacquard, também em alfaiataria. Quando eu te falo que eu sou agraciado nos meus garimpos, gata garota. Mas se nesse ponto você ainda se surpreende, é porque você chegou aqui recentemente, amor mio. Na moral mesmo, pessoal, eu preciso de defesa pra esse blazer, pra essa coordenação de cores que mostra que de fato eu mergulhei no balde de tinta. Mais um blazer vintage, só que dessa vez no linho misto, ou seja, trazendo uma ranhura, a sofisticação do linho, só que com a maciez da viscose. No caso, nem viscose, no caso desse aqui é algodão mesmo, algodão de alfaiataria, ainda mantendo o peso, o caimento, a peça. Enquanto pra bolsa, mantendo a nossa queda pelo vinho,
vintage, eu tô considerando algumas possibilidades aqui. Sendo uma delas, essa shoulder bag texturizada com padronagem de cobra. Ao mesmo tempo que ela acompanha super bem a cartela de cores que a gente tem desenvolvido, percebam que não só ela traz um tom inusitado nessa composição, quanto ainda a textura animal. Mas a gente também tem essa baguete vintage inteiramente no couro turquesa com acabamento em preto. Com isso, não só acompanhando os demais elementos em preto que a gente tem, então enfatizando esse peso visual, quanto percebam, acompanhando a pedraria da fivela, do cinto. Mas pra não dizerem que eu não avisei, também tô considerando uma baguete no mesmo estilo, no mesmo formato, final de anos 90 pra início de anos 2000, só que do mesmo tom terracota. Também trazendo a textura animal, só que o acabamento nesse couro whisky. Ou seja, mais uma gama terrosa. Enquanto pro óculos eu não vou nem fazer graça, porque se tem uma opção que parece ter sido feita pra essa composição, é essa armação com a lente avermelhada. E assim eu me vou extremamente feliz com o resultado final dessa composição, que assim, traz um pouco de anos 70, traz um pouco de anos 60, traz um pouco de anos 2000, só que tudo através da minha releitura mais atual. Utilizando então dessas referências, dessas décadas, desses elementos pra trazer muito da minha individualidade através do styling. Na moral mesmo, pessoal, percebam quanta informação, quanta textura a gente traz aqui, mas também quanta harmonia. Não tinha como eu dispensar essa baguete. Gosto muito desse formato, gosto muito da atmosfera que ela traz, mas percebam como de fato ela evidencia a fivela do cinto. E é mais um elemento extremamente sutil que eu fiz questão que estivesse aqui, que eu fiz questão de aproveitar por conta desse fecho da blusa. Com isso, entende o que eu tanto falo sobre a experimentação, o que eu tanto falo sobre a gente mergulhar no nosso data acervo. Pensa que em momento nenhum eu sugiro que você faça novas aquisições, mas mostro muito das minhas aquisições, do meu acervo, para mostrar também as possibilidades através das experimentações. Inclusive aqui em vídeo com vocês, percebendo como esse blazer, apesar de maleável, mantém a estrutura, então ganhando muito mais bosta quando deslocado do corpo. Ou seja, ainda mantendo uma composição inteiramente em alfaiataria, misturando texturas, só que trazendo muito mais personalidade. Deixando ela muito mais atual, muito mais contemporânea, muito mais com a minha carinha. Quero muito saber o que vocês acharam dessa composição, quero muito saber como vocês imaginam que a gente poderia desenvolver diferentes styles com as mesmas peças, porque agora eu tô pronto. Fui!